Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Tia Pri e no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como eu fiz essas pinturas na parede. No caso aqui foi de uma creche com o tema de animais e outra que eu fiz no berçário de uma igreja com o tema da Arca de Noé. São pinturas bem fáceis de fazer. Tendo o desenho feito, a pintura em si não é nenhum segredo e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo, tá bom? Então vamos aprender? A primeira coisa que você precisa analisar é o tipo de parede que você vai pintar. Então, em primeiro lugar, a parede não pode ter umidade. Se for uma parede que sofre com umidade, descarta essa ideia, porque a pintura não vai ficar boa ali, tá bem? Com o tempo ela vai se desgastar. Segunda coisa, a textura da parede. A parede ela tem que ter um reboco bem fino, tem que ter um acabamento bom para que o contorno do desenho fique legal. Se for uma parede com reboco grosso, não vai ficar tão bonito, vai ser mais difícil de conseguir o desenho. O ideal é que seja uma parede calfinada ou com massa corrida, mas se for uma parede bem rebocadinha, já dá para fazer um bom trabalho. Materiais que você vai utilizar. Você vai precisar de tinta, no caso aqui eu usei a tinta PVA, pode ser também a tinta acrílica, essa é de parede mesmo, tá bom? Só não recomendo a tinta guache nem a tinta de tecido, porque essas não têm um acabamento tão bom. Pincéis. Você vai precisar de pincéis desses, normalmente do cabinho amarelo que a gente compra em papelarias, de cerdas duras ou macias, aí vai depender do seu gosto. E o tamanho também depende. Quanto maior a pintura que você for fazer, mais você vai precisar de pincéis largos. E quanto menor, aí você vai precisar de uma variedade de pincéis pequenos. Vai precisar também de um baldinho com água, né, para limpar os pincéis, um pano velho e no mais é lápis e borracha que você vai estar usando para desenhar. Caso seja necessário, você vai usar também um molde, mas eu já vou falar sobre isso. Só esses materiais já são suficientes, mas se você quiser uma pintura que dure muitos e muitos anos, você pode estar finalizando com verniz geral. Tenha em spray ou em potinho para você passar com um pincel. Tanto faz, os dois são bons. Principalmente se você vai pintar numa área externa onde pega sol e chuva, você precisa passar esse verniz. Na área interna não tem tanta necessidade, mas se você quer que dure anos e anos a pintura, então é bom você ter o verniz geral. E é o seguinte, eu tenho uma pintura numa igreja que eu fiz. Eu me lembro de ter voltado lá naquela igreja depois de mais ou menos 7 anos e a pintura estava intacta. Ela estava tão boa quanto no dia que eu fiz. Passei o verniz sobre ela e ficou muito bom resultado. Materiais na mão, parede escolhida, é hora de começar a trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é transferir o desenho para a parede. Na maioria das vezes eu prefiro fazer isso a olho mesmo, já que eu trabalho com desenho assim, normalmente a olho. Mas se for o caso, você também pode transferir usando um molde, da mesma forma que você faria para transferir para outro papel ou para o EVA. Aqui, por exemplo, nesse caso da foto, eu desenhei no molde, porque eu queria fazer ele bem idêntico, desenhei no molde de papel, recortei todo esse molde em volta, cortei o molde por dentro com estilete, né, para conseguir passar o lápis dentro das linhas e assim transferi o desenho do ursinho panda para a parede. Essa é uma forma de se fazer quando você quer usar molde para transferir para a parede. O lápis usado é o lápis comum, lápis de escrever, e a parede ela aceita muito bem a borracha também. Então, se você precisar apagar com a borracha comum, você consegue apagar o seu desenho. Não faça ele muito forte, né? Porque pode dar muito trabalho para apagar se você errar. Depois que o desenho está todo feito, você vai dar uma olhadinha nele de longe para ver se é isso mesmo que você queria, porque ainda dá para consertar enquanto está só em desenho, depois que pintar vai ser muito difícil fazer isso. Então o desenho está pronto, é hora de começar a pintar.
Ao passar a primeira demão de tinta, você vai perceber assim que a tinta ela fica meio feia, a pintura fica meio borrada, mas isso é normal. Na segunda demão é que ela vai ficar bem lisinha, bem homogênea. Então você vai passar a primeira demão e esperar ela secar. Normalmente não demora muito. No mesmo dia você já pode dar a segunda demão, às vezes esperando 1 horinha, depende do clima, né? Depende se você tem um ventilador, se tem uma corrente de vento. Às vezes 1 hora, 2 horas já está seco o suficiente para começar a segunda demão. Aí chegou a hora então de aplicar a segunda demão. Nessa segunda demão é que você vai ver a pintura ficar assim mais bonita, né, mais lisinha, com a cor toda igual. É normal que quando a tinta seca, ela escurece. Então escolhe sempre um tom bem mais clarinho do que aquele que você quer que fique no final, tá bom? Aí você vai dar a segunda demão e esperar ela secar para a gente começar a fazer os detalhes e os contornos. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz o acabamento da grama ali, né. Eu não queria acabar numa linha, assim, em seco, eu queria que ele tivesse tipo um degradê, que fosse ficando mais suave na parte de baixo. Então eu fui usando o pincel que já estava sujo com a tinta, em movimentos de vai e vem. Eu não peguei mais tinta, só fui alisando ele ali, limpando ele na parede, vamos dizer assim, até que a tinta acabasse e a pintura ficasse mais homogênea. Então deu essa impressão de degradê na parte de baixo da pintura. Com as duas demãos secas, a gente já pode começar a fazer os detalhes. Eu gosto de usar o pincel de contorno, que é esse mais fininho que tem, e aí fazendo os detalhezinhos, como olhos, bigodinhos, dobrinhas, essas coisas. Para contornar, nesse caso aqui do berçário, eu escolhi fazer o contorno com lápis de cor. Você vê que eu estou usando um lápis de cor da Faber-Castell, se eu não me engano, desses bem grosso, né? Também poderia ser com um giz de cera de boa qualidade. E como a parede também, ela é uma parede bem fininha, um acabamento bem delicado, o lápis de cor fica bem legal, além de ser muito mais prático do que o pincel, muito mais rápido, e ele também dá um detalhe assim de acabamento meio rústicozinho, que lembra um desenho de criança, que eu gosto muito. Nesse caso, eu escolho sempre um tom acima daquele que está pintado. Por exemplo, a girafinha é amarela, eu posso fazer o contorninho dela de marrom ou de laranja, que fica bem legal. No caso, você também pode mesclar as cores do contorno, como eu fiz aqui na girafinha, eu mesclei o laranja e o marrom, que eu achei que ficaria melhor, porque o marrom eu achei o mais escuro, deu um destaque melhor para o desenho. E aí vai ficar ao seu gosto, o tom que você quer deixar e também a espessura da linha. Você pode fazer uma linha mais fininha, mais delicadinha, ou uma linha mais grossa, com sombreado, alguma coisa assim, que também fica legal. Essas imagens aqui, por exemplo, são de uma pintura em uma creche, onde eu mesclei bastante o lápis de cor e o giz de cera em cima da tinta, dando um outro efeito para a pintura. Mas isso aí já seria tutorial para um outro vídeo. Mas tem outro jeito também de fazer o contorno, que é usando um pincel fino. Com a tinta também um tom mais escuro, você pega o pincel fino e vai fazendo as linhas que vão dar o contorno para o desenho. Nesse caso, basta uma demão de tinta para o contorno. Só que dá um pouquinho mais de trabalho do que fazer o contorno com lápis, porque exige que você tenha mais firmeza na mão, né? Mais habilidade para fazer esse contorno. Para alguns desenhos, eu posso fazer até sem o contorno da lateral. Usar o pincel para fazer só os traços do meio, como é o caso ali do esquilo, do bambu, do elefantinho. Apenas os traços que marcam as linhas dentro do desenho foram contornadas. O lado em volta dele, o contorno fora dele, eu deixei apenas na pintura.
E podemos dizer que a pintura já está pronta, feitos os detalhes, não há mais nada o que fazer, tá aí ela linda, bem delicada, essa era a ideia, né? Você vai ver aí o antes e o depois. A ideia era fazer algo bem delicado, porque você também tem que pensar que vai vir ainda os móveis, os cartazes, os brinquedos, então para a sala não ficar muito pesada depois de pronta, é bom pensar em algo mais delicado, mais neutro. E esse é o resultado final do trabalho. Eu espero que você tenha gostado, que esse tutorial te inspire, né, a dar uma renovada na sua salinha, deixar ela mais bonita e fazer nela um trabalho que vai durar aí por muito tempo, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, coloca alguma sugestão do que você gostaria de aprender a respeito desse assunto, eu vou adorar saber. Lembrando que se você quer invernizar para conservar mais a sua pintura, é bom esperar aí uns 2 dias pelo menos para que ela seque bem. Aí então é só passar o verniz incolor por cima e tá pronto. Se você gostou, dá um like e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!